Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar usando a ferramenta Varinha Mágica, a ferramenta de o conta-gotas e essa outra ferramenta aqui, tá? O que eu fiz? Eu vou aproveitar a mesma estrutura que eu já desenhei lá no Canva e aí eu quero fazer essa mesma estrutura, esse mesmo layout nesse layout que eu vou desenhar aqui para vocês usando o Krita, tá? Então não tem como eu fazer ele todo nesse vídeo, então eu vou fazer só essa primeira parte, que é a parte dessa estrutura aqui, imitando um papel rasgado, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito longo, e aí não é esse o objetivo, porque senão não tem como eu baixar e disponibilizar no YouTube, fica muito pesado. E também perde um pouco a qualidade quando eu faço a compactação. E aí o que eu fiz? Eu selecionei uma imagem. Essa imagem eu fui lá no FreePic e selecionei. Como eu quero imitar essa parte de um papel rasgado, o que eu fiz? Eu fui aqui no FreePic e aí eu selecionei, né? Eu coloquei aqui paper, papel em inglês, e aí eu selecionei esse que não tá com essa coroa, que essa coroa é para quem faz a versão paga, né? Tem a versão paga do FreePic. E aí eu selecionei um papel rasgado para eu aproveitar somente a borda, tá? Então, essa foi a ideia que eu quis transmitir, que eu quis passar, tá? E aí eu copiei, selecionei e joguei a imagem aqui. Veio essa imagem aqui, olha, essa imagem aqui, que eu coloquei aqui na camada para deletar. Foi essa imagem que eu selecionei. Essa aqui. E aí eu selecionei uma desses recortes aqui para eu poder estar aproveitando. Então o recorte que eu aproveitei foi esse aqui. Deixa eu ver se vai dar. Não vai dar para mostrar. Esse aqui, olha. Essa borda aqui. Aí o que eu fiz? Eu ampliei usando a ferramenta, essa ferramenta transformação aqui, essa aqui do cantinho, ó. Essa aqui do cantinho com esses pontos aqui ao lado, né, nas extremidades dela. E aí eu cliquei e aí eu fiquei fazendo essa modificação. Dei um Enter e aí ficou dessa forma. Essa parte aqui, ela não faz, essa outra estrutura aqui, ela não faz parte dessa imagem inicial. Essa parte aqui eu já fiz. Como que eu fiz? Eu usei essa ferramenta seleção retangular. Selecionei dessa ponta até aqui e colori com a ferramenta balde. Eu colori de marrom logo, mas aí depois eu faço uma mudança da cor para uma cor verde. Aí a mesma coisa eu posso fazer aqui no triângulo, mas aí eu vou usar a ferramenta seleção, essa ferramenta com essa varinha. No Photoshop a gente chama de varinha mágica, né? E aqui é a ferramenta de seleção contígua. Então só está mudando o nome, né? Os nomes das ferramentas, mas é o mesmo princípio. E aí eu uso aqui o balde de tinta, que aqui no caso é a ferramenta preenchimento. E aí eu tenho essa estrutura toda pintada, né? Só que tá faltando essa linha aqui. Tá faltando essa linha. E depois eu vou colorindo com o pincel, não tá... Peraí. E vou organizando toda a estrutura. Ela tá vazada. Tá. Mas depois eu conserto, ou com a ferramenta pincel, eu organizo ela direitinho para ela ficar bem estruturada, tá? Então essa foi a primeira parte, aí daqui a pouco eu mostro o restante dos processos, tá? Lembrando que eu utilizei uma imagem do FreePic, então eu quis usar somente a borda, essa borda aqui, para dar essa impressão de que tem um papel rasgado, tá? E aí eu usei a ferramenta redimensionar, que é essa ferramenta aqui. Olha, tá aqui, ó, a borda do papel. Isso aqui eu vou recortar no outro momento, tá? Essa aqui é a borda do papel. Usei essa ferramenta rotacionar, transformar. Usei a varinha mágica. Usei essa outra ferramenta aqui de seleção e usei o conta-gotas para possibilitar que cor que eu vou usar. Esse plano de fundo aqui atrás, eu usei justamente o conta-gotas.
Eu peguei a minha imagem, aquela imagem lá do Canva que eu utilizei, colei aqui para eu ter uma noção do que eu iria utilizar, de cores, de formas e tudo mais, da estrutura como um todo. E aí eu usei, olha, aqui ó, o conta-gotas, que aqui não é seletor de cores, que é chamado. E aí aqui ó, eu posso estar mexendo, né, na paleta de cores. Mas a cor que eu quero é justamente essa aqui. E aí eu pintei todo a minha estrutura do meu plano de fundo. Olha, repara que aqui, olha, nas camadas, eu tenho essa possibilidade de estar colocando várias camadas. Então você pode colocar cada elemento em uma camada. E depois você pode juntar todos eles ou deixar assim separado por camada para depois você excluir o que não interessa para você, tá? Eu gosto muito de usar camadas por isso, porque você tem essa possibilidade de fazer essas modificações em cada um dos elementos sem precisar estar utilizando o mesmo no mesmo na mesma estrutura, tá? Para ficar algo que fica algo assim um pouco desorganizado. Então tem como você trabalhar com as camadas e ter essa possibilidade de trabalhar com elementos individuais, tá? Então no próximo vídeo eu vou apresentando para vocês o andamento de como vai ficar todo esse processo.